Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Pod Café com Fá. Como é um mês em homenagem aos homens, né? Não só de cuidados com homens, mas também assuntos de interesse, né? Do universo masculino. Estamos aqui, não preciso nem falar o tema de hoje, o assunto é futebol. Um Bavi, um representante do Instituto Futuro em Rede, né? Um projeto social ligado a futebol. E vamos aqui para a primeira pergunta, né? Para o Ciro Allen, que é comediante, ator e também fala bastante sobre o Bahia, né? Comentarista também, narra alguns jogos. Afinal, quem é o campeão dos campeões? Boa noite, Fá, boa noite, né? Os meus companheiros aqui de resenha. Pô, o campeão dos campeões é o Bahia, né? O Bahia tem 51 títulos estaduais, 5 regionais, 2 nacionais, então não tem como ser outro. Vamos aqui, né, para a revanche. Ítalo, o representante do Arena Rubro Negra, que tem esse canal, ele vive, né, do próprio negócio hoje em dia, graças a Deus por isso. E aí, conte pra gente, Ítalo, rebata isso aí, tá certo isso mesmo? Como é? Ele tá falando. Não tem como rebater ele. Qual título que ele vai falar? Copa da Uva? Não tem como, né? Conte um pouco, Ítalo. Afinal, o Vitória é de fato um nome na história? A Vitória, ele tá marcado na história soteropolitana. Por exemplo, o Vitória foi o primeiro time a ter somente jogadores nacionais. Vitória de 1899. Então, naquela época, os clubes eram de cricket e os brasileiros eram gandulas, né? Os atuais gandulas, né? E o Vitória foi o primeiro time a ter um time nacional, de fato. Então, assim, fora isso, a transformação do bairro Canabrava também. Então, acho que todos os fatos históricos relacionados à Vitória já mostram que ele, de fato, tá na história, né? Conte um pouquinho como surgiu a Arena Rubro Negra. Vamos deixar aqui também na URL para as pessoas poderem seguir aqui na descrição. O Arena Rubro Negra, ele surge no período final de Cefet, basicamente, né? Na época eu tinha já tinha uma noção que precisava fazer vestibular, e na época o vestibular da UFBA era redação e prova, né? E para trabalhar a redação eu precisava de um lugar que eu tivesse conhecimento, e futebol era conhecimento, e na época não tinha mídia como tem hoje de YouTube, podcast, não tinha nada, basicamente era site. E aí eu iniciei o projeto em 2009, então já são 16 anos já de trabalho, 16 anos de história, e no final das contas acabou dando certo, né? Sobreviveu tanto tempo, acho que foi positivo. E o Ciro, como foi que surgiu essa ideia de falar do Bahia no Instagram? Eu sou formado como ator, né? Eu me formei em 2012, mas sempre fui apaixonado pelo Bahia, sempre fui para estádio. Só que com as redes sociais, qualquer coisa que a gente faz acaba sendo visto por muita gente. Então, eu sempre gostei de tomar uma cervejinha, de resenhar. E as mesmas resenhas que eu fazia em Pituaçu em 2010, 2011, eu fiz na Fonte Nova. Só que também, né, com a pandemia, as pessoas começaram eu comecei a ter mais visibilidade, né? As páginas começaram a ver as minhas resenhas, por exemplo, Bahia ganhou do Grêmio, eu fiquei de sunga na Fonte Nova. Eu falei, Bahia ganhar, eu vou ficar de sunga. Fiquei de sunga, a galera começou a procurar para ver quem era, começou a me seguir. Aí um jogo que ganhou do São Paulo, eu desci enrolando, né, a ladeira da Fonte Nova, e o pessoal filmou, e nisso eles iam me marcando no Instagram. Eu falei, se a galera tá me vendo, se eu tô conseguindo ter visibilidade, eu que sou ator, por que não roteirizar a minha paixão pelo Bahia, já que eu estou sendo visto? E aí eu comecei a escrever roteiros de quando o Bahia perdia e de quando o Bahia ganhava. E ficar, muitas vezes, conversando comigo mesmo, né, discutindo. Eu criei um personagem que o nome é Fera, que é um torcedor, não tão torcedor assim não, porque não existe, mas é um torcedor que não vai tanto para o estádio, e eu, que sou um torcedor que sou de estádio. Então, ficava conversando, discutindo, e a galera começou a seguir cada vez mais. E com as páginas também que sempre compartilhavam as minhas loucuras, eu comecei a ter visibilidade. Então, vamos lá. E agora uma pergunta para os dois, né? Qual o time de maior tradição? Tradição? É porque quando você fala de tradição, Vitória é de 1899. Então, eu não posso dizer que não tem tradição. Eu não sou clubista a esse ponto. Mas, assim, eu acredito que por ter mais passagens, mesmo tendo menos tempo,
ter mais visibilidade no campeonato nacional, eu acredito que o Bahia. Por isso, né? Mas claro que o Vitória tem tradição, né? Quando você pergunta ele se é um nome na história, é claro, até porque foi vice-campeão de todas as séries e até da Copa do Brasil. Então, com certeza é um time que é marcado na história. Mas eu acho que o Bahia, por já ter nascido, né, no seu primeiro ano, já ter nascido campeão, é um time campeão, então acredito que o Bahia tem mais, é maior por causa disso, entendeu? E aí, Ítalo? Bom, o conceito de tradição é você passar o costume, né? Acho que, nesse sentido, a torcida do Vitória e o sentimento de ser Vitória, a gente não precisa de título para ser. Então, a nossa história baseia justamente na construção da torcida, a construção do sentimento Vitória. Então, acho que assim, o que a gente tem para passar para o torcedor e mostra justamente o crescimento da torcida mais jovem do Vitória. Vitória basicamente é um time que, apesar de ser de 1899, é um time que só se tornou realmente profissional a partir da década de 50. Então, um time relativamente muito jovem que foi se constituindo a meio às dificuldades. Não é à toa que a gente foi realmente se consolidar numa área hoje carente de Salvador. Então, acho que a gente tem muita coisa a passar para frente. Então, em termos de tradição, acho que a gente tem mais a passar. Né? E qual a maior torcida? A maior torcida, sem dúvida, é a do Bahia, né? E aí pode ser porque está no momento melhor, mas números comprovam isso, né? Contra números você não tem argumentos. Então a maior torcida é a do Bahia. De fato, concordo. A torcida do Bahia de fato é maior, só que a Vitória é uma torcida mais jovem e que está crescendo mais. Então talvez em algum momento chegue próximo, assim, de fato tinha que ser maior. Né? Você pega o Bahia de 1930, então você tem ali pelo menos 20 anos de praticamente soberania. Então a Vitória só começa a se constituir muito depois. Então de fato é natural que seja maior. Mas a torcida do Vitória está crescendo. Qual a melhor fase que cada um dos times já teve, assim, que vocês podem citar? Pô, eu acho que hoje eu vivo uma fase, para mim, né? Tem muito torcedor que reclama, muito torcedor briga, mas hoje eu vivo uma fase muito boa. Eu, em 88, eu tinha 4 anos, né? No título do Bahia, que foi 19 de fevereiro de 89, eu ainda tinha 4 anos, então eu lembro de algumas coisas, mas eu não era tão apaixonado por futebol, né? Não tinha como, né? E saber lembrar assim como hoje. Então eu falo dessa fase de hoje porque para mim eu que passei um tempo sem títulos, sem conquistas, brigando para não cair, ver meu time na parte de cima da tabela, brigando pela Libertadores, eu acho que a melhor fase para mim é hoje. E na Vitória? Acho que a melhor fase do Vitória ela começa com a fundação do Barradão, 1986 para frente, né? É quando de fato muda a história do clube. Então a gente está vivendo essa fase. Né? Claro que assim, tem momentos bons e ruins. A gente caiu para a Série C 2 vezes, a gente voltou. Então, assim, em termos de torcida e engajamento, Vitória vive o seu melhor momento agora. De forma geral, embora o campeonato não esteja positivo nesse momento, mas acho que em termos de engajamento de torcida, quando a torcida realmente está vivendo o clube, acho que é o momento agora. E dá para viver sendo comentarista de futebol, resenhando, trabalhando com o que gosta? Dá para viver fazendo qualquer coisa, assim. Claro que tudo que você vai fazer é muito difícil, então eu sempre digo isso. Quando você quer fazer alguma coisa, estude bastante, entenda o que você está fazendo, saiba o que você está fazendo para você poder até monetizar isso, né? Saber como monetizar, para não fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, com certeza, você consegue viver tranquilamente, né? Mas nada é fácil na vida, né? Então, você vai ter que correr atrás, vai ter que estudar, vai ter que se preparar para poder viver fazendo isso. Eita. Falei, teve um tempo que você conciliou, né? As duas coisas. Acho que, assim, não é fácil viver hoje de conteúdo, né? Hoje, o Arena, a estrutura do Arena permite um pouquinho mais, porque a gente tem, além do canal, também tem site, tem Instagram, enfim. A gente consegue equilibrar mais.
Mas, assim, é uma luta diária, uma luta árdua para poder manter o projeto. Você olha as batalhas que você vai vivendo ao longo do dia, você percebe que é satisfatório. Acho que Ciro passou mais que eu, inclusive. Mas, sim, é difícil, mas dá. E vem cá, a culpa do time, bem ou mal, é mais do técnico ou dos jogadores? Hoje em dia tem uma briga enorme em relação ao meu treinador, né, o Rogério Ceni. E as pessoas brigam muito, aí falam assim, você tá ganhando alguma coisa do clube, porque você tá passando pano. Eu falo, gente, eu não tenho ligação nenhuma com o clube, não tenho ligação nenhuma com o Rogério. A ligação... No dia que eu encontrei o Rogério Ceni em Curitiba, que eu fui para Curitiba assistir o jogo, né, por minha conta, nada de clube me ajudou em nada, mas eu fui para lá, para a recepção em Curitiba, o Rogério Ceni me deu uma resposta tão dura que eu fiquei sem graça. Né, que eu falei assim, Rogério, faça os jogadores terem a vontade que você tinha quando você era jogador. Ele, você acha que eles não têm vontade? Aí virou as costas para mim, eu parei assim, falei, rapaz, que dor. Né? E assim, mas eu acho que ele é muito bom treinador. E como é que eu acho isso? Eu enxergo, eu não estou aqui para reclamar só do resultado, quando o Bahia perde ou quando o Bahia empata, né? Principalmente nessa fase agora que o Bahia não ganha jogos fora de casa, perde para a Lanterna, perde para time da zona de abaixamento fora de casa. O treinador, ele monta uma estratégia. E você percebe que a estratégia é aplicada em campo. Agora, quando, por exemplo, teve jogos que um jogador perdeu um gol de cara, saiu, pegou a bola, driblou todo mundo, perde a bola de cara pro gol. Constrói a jogada e perde o gol. Ou falha na defesa e toma o gol. Que culpa o treinador vai ter? Então eu acho que tem sim, porque ele é o comandante, ele que organiza o time, mas a culpa maior são dos jogadores. Quando a tática, a estratégia está funcionando, como é o que eu vejo no Bahia hoje. Se está funcionando, a culpa maior é dos jogadores. Vamos assim, em porcentagem, 70% jogadores, 30% treinador. E no caso da fase atual do Vitória, o que é que você acha? Futebol é muito complexo. Eu já trabalhei como comandante de desempenho do Vitória, então eu sei como é que tá lá dentro, sei como é fazer parte da comissão, pensar estratégia, assim, depende muito, vai depender muito do momento. Então, por exemplo, o Bahia vive um momento hoje que é um momento muito bom, né? Tem dinheiro, tem investimento, então consegue montar o elenco de acordo com o que quer. O Vitória não, o Vitória tá indo se equilibrando, né? Então hoje você tem... Hoje o cenário atual do Vitória, a gente, como o Jair Ventura tá conseguindo extrair mais dos jogadores, então já é responsabilidade mais dos jogadores. Mas se você pegar um mês atrás, a responsabilidade é do técnico. Então isso depende muito do momento, depende muito do que está se vivendo no momento. Então isso é muito relativo. E o que para vocês é inadmissível que aconteça no jogo de futebol? Acho que agora a gente vai concordar. Inadmissível que aconteça. Eu acho que é um absurdo os jogadores ficarem brigando em campo. E acho que acontece muito, né, da gente não ter as duas torcidas hoje na Bahia, no estádio, por causa disso. Porque em 2018, quando o Ministério Público permitiu a volta das duas torcidas, aí se falava do Bavi da Paz, e as duas torcidas estavam no estádio fazendo uma bonita festa, e aí os jogadores foram para campo brigar. Então, eu acho que assim, tem um juiz ali para poder organizar a partida, então não precisa você que sofreu uma falta levantar e querer dar um soco no seu companheiro de trabalho. Né? Apesar de ser adversário, é seu companheiro de trabalho. Então, acho que inadmissível isso, essas brigas que acontecem dentro de campo. Por aí. Né? E puxando a isso, né, ligado a isso, vocês são a favor da torcida organizada? Não, vocês são a favor da torcida única ou torcida dividida? Esse é o ponto. Né? E aí muita gente quer culpar o Ministério Público, quer culpar a polícia, dizer que eles não conseguem organizar e tal. Organiza a maior festa do mundo, que é o Carnaval, mas não consegue organizar um Bavi. O problema é a consciência dos torcedores. Quando os torcedores se conscientizarem, falar assim, a gente não vai brigar. Pronto, o Ministério Público não vai ter que intervir em nada.
Mas se continua, toda vez que tem um Bavi, um torcedor do Bahia vai brigar com o torcedor do Vitória, dependendo de qualquer coisa, então eles vão ter que intervir. É como aquela criança, né, que você bota de castigo para ver se aprende. Só que, infelizmente, as duas torcidas, e agora eu vou falar assim, algumas pessoas das torcidas organizadas não aprendem e continuam travando essa guerra, né? Porque, infelizmente, é uma guerra. Quando eles pegam um cordão de uma camisa do outro e usam como troféu, é uma guerra, infelizmente. Então, enquanto não aprender, eu acho muito difícil. Eu tenho uma filha de 7 anos que é apaixonada pelo Bahia, que ama ir para o estádio, que fica pedindo, papai, me leve, mas eu tenho muito receio de levar, e não só por causa do torcedor do rival, do torcedor do meu próprio time, que muitas vezes, quando o resultado não é bom, a própria torcida briga entre si. Então é muito complicado hoje a mentalidade do ser humano, né? Então a gente tem que ficar com muito cuidado, sempre. Assim, acho que as duas torcidas, elas querem a volta do Bavi com as duas torcidas. Tem 7 anos que não tem isso e faz falta. Eu sou da época que, a Cicelo também, na época que o Bavi, na Fonte Nova, era dividido e tinha torcida mista também e todo mundo torcia pro seu lado e depois ia para casa, ninguém brigava, não existia nada disso. Só que hoje existe um equilíbrio de força, né? Ou falta de equilíbrio, né? Porque hoje o Ministério Público já aponta que é possível se ter, a polícia também, só que falta vontade dos clubes. Falta Bahia e Vitória sentarem para conversar, para poder colocar em prática isso aí. Acho que assim, as próprias torcidas organizadas hoje já têm um entendimento, já entendem que eles precisam conviver juntos. O Ministério Público já consegue ter esse diálogo entre as principais lideranças, mas é realmente questão de vontade dos clubes. Os clubes não querem dar esse passo. Talvez acho que vai demorar mais um tempo para poder fazer isso. Mas acho que é um caminho que precisa voltar. Ele falou da torcida mista aí era muito legal isso, né? Em 98 eu vivi isso dentro da Fonte Nova, tá assistindo com os meus amigos dentro do estádio e tipo, meu time tomar um gol, eu poder abusar o meu amigo lá ali dentro, na hora. Do mesmo jeito, quando o time dele tomou um gol, eu poder abusar ele, né? Brincar com ele na hora. É como a gente faz, se for num barzinho, senta todo mundo, consegue assistir junto e você poder resenhar, né? Com uma pessoa que você gosta, que você só torce para um time diferente. Só isso. É tradição, né? Na verdade, acho que assim, o Bahia não existe sem o Vitória não existe sem o Bahia. Não são inimigos, são rivais dentro de campo. Acho que nenhuma família hoje tem todo mundo somente Vitória, todo mundo somente Bahia. Você convive. Então, acho que assim, é algo que precisa ser feito. Acho que dá para ser feito, já foi feito. Mas precisa um pouquinho mais de vontade para poder tirar isso do papel. E eu lembro que o torcedor, né, baiano se gabava disso, né? Falava assim, a gente não é igual ao sul, sudeste, a gente consegue assistir junto, a gente não briga, não causa aquelas barbáries, né? E a gente viu cenas lamentáveis, acho que foi na divisão de base de São Paulo e Palmeiras em uma época, e a gente se gabava, falava, não, aqui na Bahia não, a gente assiste junto, fica um abusando do outro, e hoje, infelizmente... Infelizmente, dentro e fora do estádio, né? Se hoje em dia, certos bairros, você não pode entrar na camisa, a depender no dia de jogo, né? A depender de quem perdeu e tá com raiva do outro. Enfim. E qual foi o maior Bavi da história que vocês têm lembrança? Pô, maior são vários, mas o que eu tenho a maior lembrança eu perdi. Foi um Bavi sensacional, só que Índio acabou com a bola, velho. 6-5 na Fonte Nova. Índio tava muito inspirado, mas ia lá, encostava, Índio fazia gol, mas empatava, Índio fazia gol e não teve jeito, a gente acabou perdendo. Mas foi sensacional. Ô, Maia, que você teve lembrança aí? Tem muitos, são 500 e poucos Bavi, né? Então assim, eu tenho bons Bavi na memória. Puxar para a memória, ter o 5-1, que foi a inauguração da Arena Fonte Nova, logo depois de um 7-3. Ano passado a gente teve um 3-2 no Barradão, que foi emocionante para as duas partes, né? Acho que a gente já teve vários Bavis que foram emocionantes. Agora, para mim, particularmente, esse do 6-5 realmente me toca o coração. Preferia não ter, né? Já tinha ganhado. Eu empatei e fui campeão, né? Em 94, e eu
invadi o vestiário em 94, peguei autógrafo de todos os jogadores. Eu contei até essa história para um patrocinador do Bahia na época, né? Que em 94 o Bahia é campeão baiano com empate, que é, até hoje todo mundo fala do gol de Raudinei. E aí eu me invadi o vestiário porque eu fazia vôlei na Sudesb. Eu entrei no final, né? Que chamavam de xarel. Eu não paguei ingresso, quando acabou o jogo eu entrei, aí fui no vestiário, peguei autógrafo de todos os jogadores na minha camisa da Sudesb. Aí no outro dia minha mãe pegou e lavou a camisa e eu perdi todos os autógrafos. Vamos aproveitar, né, que futebol também é algo que serve para mudar a vida das pessoas, né? Estamos aqui com o Dr. Jorge Falcão, que é o criador do Instituto Futuro em Rede. Conta um pouco para quem está nos assistindo quem é o Dr. Jorge Falcão, suas motivações na vida e como surgiu essa ideia da criação do Instituto. Fabíola, eu posso dizer que sou um cidadão que me considero responsável socialmente diante do sucesso profissional e familiar que eu tive. Não atribuo isso tão somente ao meu mérito, mas especialmente às oportunidades que meu pai me projetou. Eu apenas aproveitei as oportunidades que me foram asseguradas. E isso me trouxe uma responsabilidade social enquanto cidadão de enxergar ao meu lado e ver que várias pessoas, várias crianças e adolescentes não tiveram as mesmas oportunidades. E de algum modo eu tenho que, enquanto cidadão, diminuir essas distâncias, né? Não na condição de pai, mas na condição de alguém que é efetiva e instrumentaliza um projeto, e a partir desse projeto a gente consegue diminuir essas distâncias que separam e diminuir um pouco essa desigualdade assustadora que existe no nosso país. O senhor é natural de Pé de Serra, e como era a realidade antes e depois do Instituto lá? A minha realidade, até se pergunta sobre a minha condição pessoal, e trazendo um pouco do que seria esse sucesso. Eu não sou de Pé de Serra, na verdade meu avô que fundou a Pé de Serra, mas eu tenho em Pé de Serra a minha cidade natal. Foi onde eu passei a minha infância, onde eu tenho os grandes amigos de infância lá. Eu, com 18 anos, logrei êxito no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu atuei durante 14 anos como policial rodoviário federal, começando com 19. Depois eu saio para a advocacia, até uma trajetória diferente de que a maioria busca o concurso público. Eu busquei, na verdade, o concurso bem no início, depois fui para a advocacia, me realizar profissionalmente, de fato. Na Polícia Rodoviária Federal eu também trabalhei no coletivo, junto ao sindicato. Foi onde eu vislumbrei a oportunidade de ampliar a minha atuação como advogado em defesa do servidor público como um todo. Então, hoje, estou posicionado como escritório grande de Salvador, que atende aí mais de 20 mil servidores públicos do estado da Bahia, na esfera federal, municipal e estadual. E essa responsabilidade me chamou ao ponto de, em 2022, a gente idealizar e criar o Instituto, que era Falcão Rios, hoje Futuro em Rede. Nossa. E como faz para uma criança se inscrever para participar do projeto? Tem faixa etária específica? Pronto. Falando do Instituto, o Instituto ele acolhe crianças, adolescentes e jovens na cidade de Pé de Serra e Riachão de Jacuípe, na prática do esporte, especialmente futebol. Mas também a gente acolhe também as mulheres ali, principalmente, que o futebol, apesar de estar numa crescente para o público feminino, ainda não é a primeira porta que o público feminino bate. A gente tem um balé também, que a gente tem aquelas crianças dançando, bem lúdico ali, maravilhoso. Então a gente portas abertas para todo mundo que se interessar no contraturno escolar, ter esse momento aí de esporte, de aprendizado, de disciplina, de hierarquia, de horários, a própria disputa, né? O futebol tem essa característica de projetar sonhos, né? São crianças ali que sonham em ser jogador de futebol. Eu acho que 90% dos nossos aqui torcedores, influencers aqui, pode testificar isso. Mais de 90% das nossas crianças sonham em ser jogador de futebol. E a gente acolhe esse sonho para tratar ali com bastante carinho, bastante responsabilidade. E assim, o projeto, importante dizer, ele tem, sob essa estrutura, Instituto Futuro em Rede, tem 3 anos e meio, mas ele, antes disso, Clébson Araújo, que é o nosso coordenador, já fazia esse trabalho há mais de 12 anos. Então é um projeto que tem mais de 15 anos de atendimento às crianças e adolescentes lá de Pé de Serra. Como você vê assim, o papel do futebol na mudança assim, de realidade dessas crianças, e se você tem alguma história marcante de alguma para contar?
indiscutivelmente é a porta de acesso que traz mais proteção social, especialmente a essas pessoas, as crianças mais vulneráveis, que não têm uma estrutura familiar, que dê o suporte, que não tem aquele estímulo para a educação, que tem algum tipo de dificuldade. O esporte, e especialmente o futebol, que é um esporte coletivo, exige ali, se for um fut7, exige 15, 16 pessoas, se for um fut11, a gente está falando de 30 pessoas, e assim é o esporte mais fácil de ser construído. Você abre a porta de um campeão de futebol, às vezes até lá na roça, a pessoa bate o baba ali com espinho, com pedra, né? Dificilmente outra categoria de esporte, um vôlei, um basquete, exige uma habilidade até maior e não há tanto esse interesse, de modo que eu enxergo o futebol como a maior ferramenta de transformação social que o Brasil possa escolher. E já escolhe, não na seriedade, não no comprometimento que deveria escolher, né? O futebol hoje é uma grande indústria mundial. O Brasil é fornecedor dessa mão de obra de maneira destacada para todo o mercado mundial, mas até chegar à profissionalização, a gente vê uma distância muito grande ainda do poder público e da própria sociedade de fomentar essas escolinhas que a 99% vive do voluntarismo ali daquele ex-jogador, de alguém que não conseguiu chegar a ser um profissional e que faz aquilo por amor, porque, de fato, a respeitabilidade, né, a interação com essas crianças traz, eu diria, paga muito o ingresso para quem se envolve com esse tipo de atividade. Com relação ao que já trouxemos de resultado, na esfera profissional, a gente tem hoje Enzo, que é atleta do Sub-13 do Vitória, inclusive titular, disputou a Copa do Nordeste, é um meio-campo ali projetado para ser um jogador profissional, difícil, mas tem condições. Tem Yuri Gabriel, que joga no Bahia, goleiro, já tem, salvo engano, assinou um contrato, já um pré-contrato profissional. A gente tem Lara Raquel, que joga hoje no Sub-17, Sub-20 do Fortaleza, disputou o Brasileiro, agora recente, titular também, agora mesmo teve um gol, um jogo lá do campeonato cearense, que ela fez 6 gols, foram 12-0 do Ceará, né? E ela fez 6 gols, um atacante de categoria ali, bem forte. Então a gente tem essa transformação. Para além disso, é a transformação, né, coletiva. A gente tem um Lucas que ele tem autismo, a evolução que ele teve desde o momento que ele começa no projeto até hoje, em termos de verbalização, de sociabilidade, de rendimento escolar, é assim, algo que nos encanta. E várias outras nuances, a hiperatividade, o déficit cognitivo, né? E aquela criança, né, que meio que não tem o controle do pai, não tem o controle do professor. Quem cumpre um papel preponderante é Clebson, com nossa equipe, que funciona, às vezes, sendo reivindicado pela própria escola para resolver um problema grave, né, de comportamento, e ele é chamado e a gente coloca essa condicionante. Olha, se você tiver mau comportamento, não tiver uma boa nota, você não vai viajar para, eventualmente, uma disputa de um campeonatozinho local, regional. Os restantes ficam quietos, né? Aí a gente tem um convencimento que é indiscutível. E quem quiser ajudar no projeto, como pode contribuir? Esse é o grande objetivo que eu me coloco aqui de público, que é difícil, né? A gente despertar a sociedade do quanto é importante fazer a sua parte, né? A Organização Mundial de Saúde, ela precifica isso. Para cada $1 investido no esporte, você tem $7 de economia na saúde, só na saúde. Fora a questão de violência, fora a questão de outras repercussões que a saúde traz. Mas a legislação, a Lei 11.438, que é denominada Lei de Incentivo ao Esporte, ela traz uma garantia muito importante que a gente, de algum modo, tem que sensibilizar a nossa sociedade, Fabiola. As pessoas físicas que fazem a declaração completa de imposto de renda. E aqui, quando eu digo isso, não precisa explicar
para o público geral o que seria uma declaração completa, porque eu estou fazendo uma fala direcionada a quem faz declaração completa. Então, você que faz declaração completa, ao ouvir aqui o podcast aqui, já vai saber, está falando para mim. Você que deixa valores de imposto para a União, para o leão, chamado leão. Você que se incomoda, e a gente tem isso muito vivo, hoje há um incômodo muito grande da sociedade de sempre ser chamada a pagar pelos gastos governamentais na forma de imposto. Então você que paga esse imposto compulsoriamente, você não escolhe, você paga, é descontado. Se você não pagar, o governo vai lá e tira automaticamente. Você tem condições de destinar 7% desse imposto total que você deve ao ano para um projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte. E o nosso projeto é aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte. Como é que operacionaliza isso? Eu vou pegar minha declaração de imposto de renda, tem uma linha chamada imposto devido. Vamos supor, você deixou lá 30 mil reais de imposto. Você pode destinar 2 mil reais para esse projeto. Ano que vem, em sua restituição, você tem os 2 mil integralmente de volta, ainda corrigido ali, como se fosse uma correção por poupança. Então, não há nenhum prejuízo. Ah, mas eu fico desfalcado desse recurso durante 6 meses. De fato, você fica. Mas é uma forma de você colaborar para um projeto que assiste mais de 400 pessoas e que transforma a sociedade que você está inserida, chegando a você. Né? A gente tem um exemplo também, falando em exemplo, importante dizer, que a gente recepcionou, a justiça de vez em quando nos encaminha menor infrator, que comete alguma infração e que, para não ficar em uma casa de custódia, é obrigado a desenvolver alguma tarefa ali. E essa tarefa é ir para o Instituto. E essa pessoa, que era uma pessoa que todos apostavam que teria o fim, como muitos jovens e adolescentes têm, vivenciamos isso no Rio de Janeiro agora, que é o caixão. Essa pessoa hoje é um pai de família, trabalhador em São Paulo, e que tocou no ombro assim do nosso coordenador e falou: devo tudo ao projeto Estudo Futuro em Rede, porque eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, e aqueles momentos que eu fui obrigado a conviver aqui no futebol me trouxe esperança e me provocou a pensar diferente. Então, assim, é o chamado que a gente faz aqui, aproveitando, agradecendo o espaço que foi nos dado aqui, dizer que a gente tem o nosso Instagram, @ifuturoemrede. Então, tudo que eu estou dizendo aqui será muito claramente transmitido, compartilhado através de um direct. Olha, eu tenho interesse em saber mais sobre o que Jorge Falcão falou acerca da dedução de imposto. Então, é um imposto que você ficaria para o Estado, você destina para esse projeto, e não é que você vai destinar para a conta do Instituto, você destina para a conta do Ministério do Esporte, que depois descentraliza isso para a gente, fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e pelo próprio Ministério do Esporte. E pense o seguinte: se eu sou capaz de destinar 2 mil reais e ano que vem eu recebo de volta, ano que vem já não vai sair do bolso. Já vai ser os 2 mil da restituição que eu realoco ao projeto. Então, com 2 mil, em 10 anos, eu faço 20 mil reais de ajuda para esse projeto. Se a gente tiver 100, 200 pessoas, a gente faz 400 mil, que é a meta que eu enxergo para que a gente tenha assistente social, psicólogo, um reforço escolar, um curso de inglês, um curso de informática. Não substituir a formação tradicional, mas, é como eu falei, diminuir essa ponte que separa eu, que tive todas as oportunidades e fui bem sucedido, teve o meu mérito também, mas com certeza as oportunidades foram diferenciais para aqueles que disputam sem qualquer condição de chegar onde eu cheguei, né? Então é fazer do impossível algo bastante factível, bastante realizável e com algo bem simples, né? Com algo bem lúdico, né? Inserir, e aqui a gente insere todas as crianças, adolescentes e jovens de Pé de Serra, de qualquer classe social, de qualquer credo, etc., de qualquer raça. Então a transformação vai muito mais além do esporte, de modo que sou um entusiasta disso, e isso é o que me move enquanto hoje em dia tenho 42 anos, 2 filhas, para além de projetá-las na educação, que estão indo bem, eu tenho isso como um compromisso de vida, e meu desafio é sensibilizar a sociedade que ela pode, sem qualquer custo, né, recebendo garantido essa restituição anualmente, fomentar esse projeto. E não apenas lá, são vários projetos também que podem ter esse acesso a esses recursos.
Bacana. Muito obrigada pela participação dos três, né? Estamos aqui nos nossos momentos finais e nesse momento eu sempre pergunto um testemunho de algo que Deus fez na vida de vocês. Um breve relato. E aí pode começar pelo senhor, Dr. Jorge. Seria até necessário mais tempo, mas eu sempre digo que a saúde mental hoje é um problema que atinge, eu diria, mais da metade da população, que conhece ou não conhece. Diagnosticados são poucos. E eu tive um problema na pandemia de saúde mental, onde você falou em Deus, eu sempre acreditei que existia um Deus, mas que ele não era essencial para o nosso dia a dia. A gente veio à Terra para viver a Terra. Mas nesse momento de maior dificuldade da minha vida, foi ele que me restabeleceu e me deu forças para sair até de um internamento psiquiátrico. E foi ele que me obrigou, né, não testificou isso, mas esse projeto social é fruto de um direcionamento que ele me deu. No momento que eu me reconecto, me restabeleço com Deus, eu trago em mim essa obrigatoriedade de fazer algo pelo terceiro, pelo outro, que precisa de um apoio, e é isso que me move também, enquanto instituto, atender esse chamado que Deus me tirou de um momento muito difícil e me colocou de maneira muito fácil à normalidade. Então é esse o testemunho que eu falo. Amém. E Ciro? Eu não vou nem falar que fez em mim, na minha vida, mas como eu falei, né, eu tenho uma filha de 7 anos e ela é muito apaixonada pela avó. E a avó dela passou mal um dia, né, a minha sogra, a gente levou pro hospital e ela ficou 70 dias no hospital em coma. E eu sempre pedindo a Deus, eu falei, que minha filha possa curtir um tempo mais a avó, que ela ama tanto. E hoje minha sogra é totalmente recuperada, né? A única sequela que ela teve é que faz hemodiálise, mas não parece nem que passou 70 dias, né, em coma no hospital. E eu pedi a Deus muito para minha filha poder ter mais tempo com a avó dela. E ele fez isso por mim. Eu poderia falar de vários outros relatos, mas esse me marca muito, porque a minha filha, para mim, é muito importante. Então, tudo que eu faço hoje é pensando nela. E isso, sempre que alguém me pergunta, eu falo, Deus é maravilhoso demais, porque tudo que pedis orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. E eu pedi, né, mesmo hoje não tendo nenhuma religião, nem praticando nenhuma religião, eu pedi com tanta fé e crendo tanto, que hoje eu poder ver minha sogra, né, rindo, conversando, falando, brincando, me dá uma alegria muito grande. Amém, glória a Deus. E então? Bom, acho que a minha própria transição de carreira, né? Eu saí de engenharia para mudar em um salto completamente solto, né? Você sai de uma estabilidade para poder produzir conteúdo. Então, naquele momento foi um momento de muita dúvida. Aquele momento de você vai fazer, mas faltava aquela segurança. Foi justamente quando eu busquei Deus, busquei a palavra para poder ter um acolhimento no coração, né? E lá eu consegui encontrar uma passagem, Mateus 6, versículo de 25 a 34, que eu consegui enxergar, dar a segurança para dar esse passo. Então acho que a minha transição de carreira foi algo que Deus me guiou. Obrigada pela participação dos três. Espero que quem está em casa tenha gostado. Essa aí, futebolística. Fiquem todos com Deus e até a próxima.